Para variar, assessor de investimento está te enganando nesse momento sobre o Tesouro Direto. Vou te explicar melhor aqui nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu quero te mostrar algo muito importante. Veio até uma pergunta lá no Instagram referente ao Tesouro Direto e o assessor de investimento que está dizendo o seguinte: olha, invista aqui no Tesouro Direto por meio da corretora, que é melhor do que no próprio Tesouro Direto. Como assim, Luan? Você já vai entender. Olha só a pergunta que foi lá no meu Instagram. Assessor diz que a taxa do Tesouro é menor na corretora do que no próprio site do Tesouro. Por quê? Talvez não tenha ficado muito claro isso aqui para você, eu vou detalhar. Primeiro, saiba que todo esse interesse no Tesouro Direto decorre da expectativa da Selic nesse ano, em 12%, e também para o ano que vem, podendo superar 14% no ano de 2025. O dólar continua acima dos R$ 6 e, segundo a opinião do mercado, deve fechar aqui pouco abaixo de R$ 6, segundo o Boletim Focus. E tudo isso se reflete aqui no site do Tesouro Direto. Quando você vai aqui, títulos, preços e taxas, nesse exato momento, você vai ver que as negociações foram suspensas. O tempo inteiro está ocorrendo esse tipo de situação nesse ano. Olha a volatilidade do mercado de títulos públicos federais. E aí você vai me perguntar, por que só o Tesouro Selic que aparece aqui na tela nesse momento? É que o Tesouro Selic, pessoal, é o que tem o menor risco. Você resgata ali sem marcação a mercado em dias úteis. Por isso que ele acaba não sendo suspenso. Tanto assim que, se você pegar o último relatório da dívida pública, você vai ver que hoje Tesouro Selic, LFT, passou a ser mais de 50%, mais de 50% da dívida pública federal. Isso é perigoso para o governo, porque isso aqui é dívida de curto prazo, fica dificultosa a rolagem de dívida. Ok, mas antes dessa suspensão, a gente tinha ali Tesouro pré-fixado 14,75% ao ano, com vencimento em 2027. Um vencimento muito curto e é uma taxa muito alta para um vencimento tão curto. E aí, sem entrar no mérito se essa taxa vale a pena pegar agora ou não, o objetivo do vídeo não é esse. O fato é investir através do site do Tesouro Direto ou da corretora. A verdade é que nesse ponto aqui é quase um tanto faz. Até porque, para investir diretamente no Tesouro Direto, você precisa de um agente custodiante que vai ser uma corretora. Eu prefiro a corretora por conveniência, mas a pergunta do vídeo não é essa. A pergunta é: investir no Tesouro tem uma taxa maior que na corretora? Que taxa é essa, afinal de contas? É a rentabilidade? Não. Aqui o assessor está querendo atrair o investidor a investir fora do Tesouro Direto. E eu não estou falando do site do Tesouro Direto, estou falando da plataforma, dos títulos públicos oferecidos ali no mercado primário, ou seja, aquele mercado em que o Tesouro garante a recompra do título, que os títulos vão estar no seu CPF. Essa recompra pode ser feita a qualquer momento, de acordo com o preço do título naquele momento, antes do vencimento. Esse é o Tesouro Direto, mercado primário, o Tesouro vendendo para você. A corretora só funciona como um agente custodiante, ok? Agora, sabia que você pode comprar o título público diretamente da corretora, ela vendendo para você, ela sendo a detentora do título e vendendo para você? Esse é o mercado secundário de títulos públicos. É o mercado em que a corretora detém o título e ela vende para você. E é sobre isso que o assessor de investimentos está falando. Para você não comprar no mercado primário, Tesouro Direto, mas sim no mercado secundário, da corretora, onde a taxa vai ser menor. A taxa de rentabilidade? Claro que não. Ele não iria oferecer um produto que vai contra o interesse dele. Aqui a gente está falando de uma taxa de custo, que é a taxa de custódia. A taxa de custódia, pessoal, é uma taxa cobrada pela B3, nem fica com o Tesouro, pelo serviço de custódia dos títulos públicos no mercado primário. E aí o que acontece é o seguinte: essa taxa é de 0,2% ao ano. Então, daquela taxa de rentabilidade que você olha no site do Tesouro, chegou a 14,75%, que agora não está disponível, você tem que retirar 0,2% ao ano. Então, se é 14,75%, eu preciso descontar 0,2%. Logo, a rentabilidade será de 14,55. Além disso, eu preciso tirar o imposto de renda, que após o segundo ano de permanência no título, vai ser de 15%, segundo a tabela regressiva do imposto de renda. Começa em 22,5%, cai para 20%, depois cai para 17,5% e depois para 15% de imposto de renda. E aí, então, eu vou multiplicar por 85%, como se eu estivesse descontando 15%. Logo, a taxa líquida desse título será de 12,36%, quase 1% ao ano, porque 1% ao ano é 12,68%. Nós estamos falando aqui de juros compostos, não juros simples, onde 1% seria 12% ao ano.
ok? De todo modo, uma taxa aparentemente atrativa. E aí, sobre a taxa de custódia da B3, ela mudou a sistemática de cobrança, ela cobrava semestralmente, e agora, segundo esse anúncio da B3, a partir do ano de 2025, a gente vai ter a taxa sendo cobrada apenas no resgate antecipado ou no vencimento do título. E, em relação ao Tesouro Selic, vai permanecer a isenção no valor de até R$ 10.000. Então, se você investe até R$ 10.000 no Tesouro, você não tem taxa de custódia nenhuma. Então aqui vai outro ponto. Será que o assessor de investimento comentou que no Tesouro Selic existe uma isenção dessa taxa no valor de até R$ 10.000? De todo modo, é isso aqui. Então você tem um custo ao investir no Tesouro Direto, 0,2% ao ano, se você não está no Tesouro Selic, ou se você investir no Tesouro Selic acima de R$ 10.000. E aí você poderia me perguntar, tá, Luan, como eu investiria nesses títulos públicos no mercado secundário? O assessor vai te oferecer ou consultor de investimentos, se você quiser eventualmente. Eu sou consultor de investimentos, estou plugado ali no BTG Pactual, link da consultoria na descrição, mas olha só, se eu entro aqui na minha conta do BTG Pactual, eu tenho aqui a seção de títulos públicos. Eu tenho aqui o Tesouro Pré-fixado, com vencimento em 2026, veja que nem tem esse vencimento lá no site do Tesouro Direto, é um título antigo, não está no mercado primário, só no secundário, de 14,61%, 14,61%. Eu tenho aqui de 14,65% e outro de 14,67, que eu consigo oferecer aqui para os clientes, mas eu não ofereço, porque você vai notar que a taxa aqui é menor que a taxa oferecida no mercado primário, que estaria em 14,75. Então não faz sentido. E olha que isso aqui é uma taxa que o consultor nem pode spreadar. O que é isso, Luan? O consultor não recebe nenhuma comissão, ele não pode spreadar. Já o assessor, ele spreada. Então, essa taxa com o assessor provavelmente é bem inferior ao que está aqui. Então, o assessor fala o seguinte para você, olha, invista no mercado secundário, aqui na corretora, comigo, porque você não vai pagar 0,2% ao ano. Beleza, mas 14,75 menos 14,67, isso aqui com consultor de investimentos. Quanto que dá? Isso dá 0,068. Beleza, há uma grande proximidade. Mas eu estou falando de um consultor de investimentos. Se você pegar um assessor, muito provavelmente você vai ter uma taxa bem inferior. E aí não vai compensar essa economia de 0,2 da taxa de custódia, porque no mercado secundário não tem essa taxa de custódia. Só que tem outro detalhe, o título não fica no seu CPF, é como se você não fosse o dono efetivo do título, ele fica no CNPJ da corretora. Um outro detalhe chatinho, mas o principal, você não vai ter provavelmente uma economia efetiva aqui, porque a corretora deve ganhar no mercado secundário de títulos públicos mais do que 0,2, que seria a taxa de custódia que você pagaria a B3. Mas veja que com um consultor de investimentos até valeria a pena essa economia, porque você está vendo aqui uma taxa que é menor que o 0,2 da taxa de custódia, logo você tem uma certa economia. Aqui com o consultor até valeria a pena, agora com o assessor você vai perder dinheiro na prática, achando que está economizando. E aí tem outro detalhe com o mercado secundário de títulos públicos. Ele serve para aquelas pessoas que necessitam investir grandes valores nos títulos públicos, acima de R$ 1 milhão, mas não conseguem no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto tem uma limitação de 1 milhão por mês. Só que tem pessoas que, por exemplo, fizeram a venda de um imóvel muito valioso ou venderam a sua empresa, a participação na sua empresa e pegaram vários milhões e querem aplicar inicialmente no Tesouro Selic. Afinal de contas, com um volume desse de dinheiro, todo dia é precioso em termos de juros. E essa pessoa precisa do mercado secundário, de acordo com o estoque de títulos na corretora onde ele está operando. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele veio de outra corretora, onde ele aplicou mais de 40 milhões de reais em Tesouro Selic, mas ele fez isso através do mercado secundário, porque o mercado primário não admite um aporte tão grande de uma só vez. E é óbvio que ele sofreu spread lá, porque lá ele está com assessor de investimentos, mas ele não tinha alternativa. Então veja que é mais restrito para aqueles que precisam fazer um grande aporte. Afora isso, não vai valer a pena, a não ser que você esteja utilizando o quê? Um consultor de investimentos, onde a taxa oferecida vai compensar o investimento no secundário por conta da isenção da taxa de custódia da B3. Mas no geral, a minha recomendação genérica, ampla é: use o Tesouro Direto. Não fique com esse tipo de historinha do assessor de investimento. Ele quer ganhar o dele. Você tem que se proteger. Eu vou contar um segredinho aqui para vocês. Quando você investe na plataforma do Tesouro Direto, mercado primário, no seu CPF, seja qual for a corretora que você utiliza, isso hoje é bem diferente, a corretora e o assessor não estão ganhando praticamente nada. Por isso que o assessor precisa te jogar para o mercado secundário, para tentar ganhar ali 0,2, 0,3, algo do tipo.
senão ele não ganha nada. Então eu vou te falar uma coisa, hoje, Tesouro Direto é aquilo que menos coloca dinheiro no bolso do assessor das corretoras. Na verdade, não coloca nada. É mais só um atrativo para você estar ali exposto à prateleira ali de produtos da corretora para você poder ter oferta de outros produtos. É só isso. É claro que talvez no primeiro momento você esteja confuso com várias regras de renda fixa, tabela regressiva, imposto de renda, uma série de coisas sobre renda fixa. Para isso, nós temos nosso treinamento, Formação Mirar Investing, que está com matrículas abertas e nós temos 14 aulas com foco em renda fixa, mas o treinamento não se limita à renda fixa. Temos ações, fundos imobiliários, valuation, matemática financeira, um treinamento super completo com acesso por 5 anos e as matrículas estão abertas. É só clicar no link da descrição e no primeiro comentário fixado para conhecer mais sobre o Formação Mirar Invest. Teste por 7 dias grátis e se torne um investidor independente. Em conclusão, pessoal, a taxa de custódia da B3, que é cobrada no mercado primário de títulos públicos, no Tesouro Direto, é uma taxa que você obrigatoriamente paga ao investir no Tesouro Direto, exceto se você investir até R$10.000 no Tesouro Selic. Para fugir dessa taxa, o assessor de investimento vai jogar uma conversinha de que você precisa utilizar o mercado secundário de títulos públicos. Só que a taxa que ele vai te oferecer para te spreadar não vai compensar essa isenção de 0,2% ao ano, que é a taxa de custódia da B3, exceto se for um consultor de investimentos, onde ele não vai te spreadar e aí a taxa oferecida provavelmente vai compensar essa economia aqui do 0,2% da B3. De todo modo, a recomendação ampla é de usar o mercado primário, Tesouro Direto, porque nele você vai estar investindo diretamente. Você vai ter ali a garantia de recompra dos títulos públicos federais pelo próprio Tesouro Nacional, porque vai estar no seu CPF. Essa garantia de recompra não existe no mercado secundário, ok? Não existe a garantia de recompra pelo Tesouro no mercado secundário antes do vencimento do título. Essa garantia de recompra só no mercado primário, Tesouro Direto. No mercado secundário, você vai pedir o resgate, a corretora vai ter que fazer esse resgate para você. Não existe a garantia de recompra. Por isso, continua a recomendação ampla. Use o mercado primário, o Tesouro Direto. E assim você não vai ter dor de cabeça. Exceto para aquelas pessoas que precisam fazer um grande aporte mesmo, que supera R$1 milhão por mês, o que é quase ninguém da população brasileira. Fui!